Olá, turma. Bom dia. Então, hoje a nossa temática, a gente vai discutir um pouco aqui sobre o sistema de informação de saúde. Por quê? Como a gente já discutiu, essa disciplina ela veio política de saúde, veio num momento muito oportuno para vocês e, sobretudo, a importância da gente discutir as doenças de notificação compulsória. A importância hoje, nesse momento, da gente discutir de onde vêm esses dados que são coletados pelo sistema de saúde para saber o número exato de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, pessoas que testaram pelo coronavírus, pessoas que testaram positivos, pessoas que testaram negativos, pessoas que estão internadas por conta do coronavírus, pessoas que tiveram o acometimento, mas estão com sintomas leves. Tudo isso, gente, são dados que são empregados justamente pelas unidades de saúde nesse sistema de informação em saúde. Então, a gente vai ver hoje aqui um pouquinho, vamos falar justamente sobre o conceito, vamos falar sobre a finalidade, o objetivo e vamos falar, sobretudo, a importância desses dados serem fidedignos e a importância da notificação, você que trabalha no serviço de saúde, a importância da notificação de um caso como este, para justamente o poder público prover políticas de saúde direcionadas para este caso. Então, o que é esse sistema de informação em saúde? É um sistema de coleta de dados, trabalha com a tecnologia da informação para coletar dados justamente dos acometimentos dos pacientes que são acometidos por alguma patologia, justamente para o poder público montar ações e estratégias, justamente isso que são as políticas, para intervir nessas situações para que não se agrave. Então, existem vários sistemas, nós vamos discutir aqui os principais, vamos falar dos principais sistemas que são utilizados no nosso serviço público e vamos citar alguns que existem, mas que não é que eles não sejam que eles sejam de menor importância, mas sobretudo pelo momento atual, a gente vai focar nos que são necessários para a gente ter uma ideia de como é importante a notificação nossa, nós profissionais de saúde, notificarmos uma ocorrência dessa em nossa unidade. Então, vamos começar falando sobre o primeiro sistema de informação, que ele foi planejado pelo Ministério da Saúde em 1975, um pouquinho de tempo aí, por isso foi o primeiro. A gente vai começar justamente para vir numa ordem cronológica aí, para nós entendermos essa importância. 1975, então, não tinha surgido o que? O SUS ainda, justamente já estava ali naquela transição, né, para a 8ª conferência, né, em 86, mas já foi importante. Que sistema foi isso? O sistema de informação sobre mortalidade. Sim, possibilitou o quê? Captação de dados de mortalidade em certa região, em certa localidade, em certa comunidade. Justamente para que, por que essas pessoas estão morrendo? Qual a principal causa dessas mortes? Então foi necessário criar esse sistema para esses dados serem lançados, para que a gente hoje tenha, naquele momento, tivesse a dimensão de qual era a causa-morte. Exemplo, a mortalidade, esse sistema de informação de mortalidade, é o SIM. Morreu por quê? Foi cardiopatia? Morreu por acidente, né? Que é uma das causas
a segunda causa-morte hoje, doenças cardiovasculares, morreu por uma doença endêmica aí nova que surgiu, ou uma epidêmica, ou uma pandemia, como estamos vivendo hoje. Então, por isso que foi importante a inclusão desse sistema para ver os dados, para que eu tenha conhecimento da causa-morte dessas pessoas e eu propunha ali políticas públicas, no caso, se for morte violenta por arma de fogo, arma branca, o que é que vai ser? O sistema todo vai ser acionado, esse sistema de informação de mortalidade, e a Secretaria de Segurança Pública vai tomar medidas para intervir nesta situação. Entende como é importante essa notificação se for um caso de dengue? A Secretaria de Saúde municipal, ali vamos dizer, aqui nas imediações do São Rafael. Então, o que é que acontece? Ele vai impetrar medidas necessárias para diminuir ou para reduzir ou para saber a causa do acometimento dessa pessoa com o Aedes aegypti. Então, assim, eu vou trabalhar na prevenção, justamente educação em saúde, olha aí, informando a população de que houve esses casos e a gente precisa tomar medidas de prevenção, não deixar água parada, né? Limpeza, sanitarismo, isso que a epidemiologia trabalha. Então, o primeiro sistema que a gente viu foi o sistema de mortalidade. Então, a importância dele é essa, para a gente saber o porquê a causa-morte e o Estado, quando eu digo a gente, o Estado impor medidas para solucionar o caso ali. Em 1990, já aí preste também ao surgimento, né, do surgimento 10 anos depois aí do Sistema Único de Saúde, vem um sistema implantado também pelo Ministério da Saúde, que é o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC. Por que é importante? A gente vimos os de mortalidade, agora no nascido vivo. Por que é importante? Epidemiologicamente, refere aos nascimentos informados em território nacional, né? E esse sistema, ele apresenta atualmente um número de registro maior do que o publicado pelo IBGE. O que é que acontece nesse sistema de nascido vivo? Hoje, existe uma estratégia muito positiva dos entes federativos que quando a criança nasce, na própria maternidade já tem, olha, sobretudo as maternidades públicas, já tem um sistema de cartório ali implantado para o pai não precisar sair e ir em outra localidade e ali mesmo registrar o seu filho. E isso é uma medida justamente para alcançar diminuir, o número de filhos sem o registro paterno e também diminuir o estresse, diminuir o trabalho do pai estando ali do lado, e ele pode ir rapidamente registrar o seu filho e o filho já cair no dado como uma pessoa que nasceu. Porque isso aí a gente vai analisar tanto o de mortalidade como o nascido vivo, as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade. Justamente para ver como o crescimento populacional, aonde eu preciso impor políticas para promover saúde concernente ao planejamento familiar, o porquê que essa família, pai desempregado, mãe desempregada, está com 2, 3, 4, 5 filhos. Então, isso aí são políticas e estratégias justamente para diminuir essa gravidez muitas vezes indesejada. E esse sistema de nascido vivo, ele vem justamente para contabilizar o número dos nascidos para que o ente público tenha noção de quantos nasceram e possa ali montar estratégia quando isso se passa do limite. E logo após vem o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Esse SINAM é muito conhecido porque esses três, na verdade, e o SINAM é muito mais, porque o SINAM é muito feito nas unidades básicas de saúde, que é no SINAM que a gente vai ver as doenças de notificações compulsórias.
E aí é que entra a, o nosso momento atual, esse cenário que nós estamos vivendo do coronavírus, que todo o paciente que entra na unidade de saúde, se é unidade básica, média complexidade ou alta complexidade, precisa notificar a Secretaria Municipal, Estadual e ao Ministério da Saúde. Isso aí é notificação compulsória dessas patologias. Para quê? Justamente, gente, para que o poder público, a Secretaria de Saúde, tenha dados suficientes para montar uma estratégia de intervenção, aonde eu preciso promover saúde. Lembrem aí de Oswaldo Cruz, né? Como foi que o presidente na época soube do acometimento de varíola, né, e de outras patologias, e aí monta a vacinação obrigatória, né? Foi uma política de saúde? Sim, uma política de saúde. Agora, houve falha, a gente já discutiu isso, porque não educou, não promoveu saúde, não informou a população sobre isso, a importância da vacinação. Então, nós estudamos isso muito em saúde coletiva. Quando a gente vai lá falar sobre as doenças, justamente sobre as doenças de notificação compulsória. E aí tá lá, justamente em 2013, né, 12 para 13, a gente teve o surto aí aqui de dengue, chikungunya e o zika vírus, e todo paciente que chegava na unidade de saúde, ele precisava ser notificado. Por quê? Justamente para os poderes públicos, a Secretaria Municipal, Estadual e Federal, montar estratégias de combate naquela determinada área. Ou seja, exemplo, vamos dizer que um paciente deu entrada na unidade de Pernambués com sinais e sintomas relacionados com dengue. E aí o médico vai diagnosticar, e a partir do momento que seja suspeito, ele já tem obrigação de notificar no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Tranquilo? Até aí, beleza. Vamos agora para um outro sistema que é muito importante também, que ele também é muito utilizado na unidade básica, que é o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, que era CIPNI, né, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, e hoje mudou o nome para CISPNI, que é o Sistema de Informação de Saúde do Programa Nacional de Imunização. Esse outro sistema é de suma importância também, já que eu notifiquei no SINAM. E agora, o que é que eu vou montar de estratégia de políticas de saúde na Política Nacional de Imunização para imunizar essa população? É aí que a gente vai analisar, trabalhar sobre o risco dessa ocorrência, né? A importância aí. Se ocorreu um caso, eu preciso montar uma estratégia de vacinação, de produção de educação em saúde, promover saúde naquele bairro, naquela determinada região, para que isso não aconteça ou diminua os casos. Olha aí, aconteceu um caso, vamos lá, de lá da China, veio o primeiro caso aqui que foi, agora falando de coronavírus, em Feira de Santana. E aí, em Feira de Santana, o que é que acontece? Quem atendeu essa paciente lá na unidade de saúde tem a obrigação de notificar a Secretaria Municipal, Estadual e a União, né, a esfera federal, justamente para montar estratégia entre os três entes federados para solucionar aquele caso. O isolamento, ver as pessoas que estavam ali, que a gente chama de comunicantes, quem foi que estavam juntos com essas pessoas, para que a gente isole ela, para que ela não seja acometida também. Entende, gente? Para não sobrecarregar, olha o que aconteceu com o INAMPS aí, o sistema que entrou em colapso por conta da sobrecarga, e a minha oferta não conseguiu acompanhar a minha demanda. Então, é justamente isso que está acontecendo. Então, o Sistema Nacional de Informação de Saúde sobre a Política Nacional de Imunização, o CISPNI, ele justamente vai ver os riscos de um surto, de uma epidemia, de uma endemia, de uma pandemia. E aí vai fazer o quê? Vai montar, né, vai ver a quantidade de imunobiológicos que eu tenho para
eu conseguir atingir toda aquela população, né? Para que aquela população seja vacinada se eu já tiver a população naquela região. Há tempos atrás aí nós tivemos uma ocorrência da falta em alguns postos de saúde da pentavalente. Olha aí, não se encontrava o imunobiológico nos postos de saúde, então as crianças ficavam sem ser vacinadas, ou seja, houve uma falta de provimento, né? O Ministério da Saúde se pronunciou, disse que não estava achando quem produzia a matéria-prima para o imunobiológico e acabou faltando aqui na base. É por isso que a estratégia de descentralização é importante, porque o próprio município fazia contato e adquiria. Aí é quando o município tem gestão plena. Exemplo, a gente estudou, vocês estão vendo isso nas NOAs, né? A gestão, a municipalização, isso que foi importante ali, municipalizar para dar gestão plena ao município, para ele mesmo fazer o seu planejamento, que é obrigatório para todos os entes federados, e mandar as suas demandas. É um planejamento estratégico que a gente faz para eu ver qual é a minha demanda, para ver se eu tenho condições de resolver o problema da minha região. E logo após, gente, a gente tem um outro sistema, que é o sistema de informações hospitalares. Esse daí é super importante para quem trabalha no sistema hospitalar. Saímos aí da rede básica, né, para o sistema hospitalar, que é o CHSUS. O que é isso? É o Sistema de Informação de Hospitalização. Nesse sistema aí vai ser contabilizado os pacientes que são internados. Você chegou na unidade de saúde e vamos dizer que você foi para uma UPA, unidade de pronto atendimento, chegou lá, nós vamos ver um outro sistema daqui a pouco, que você entra no sistema quando a minha unidade não tem condições de resolver o seu problema, né? Olha aí um dos princípios do SUS, né? Eu preciso fazer o quê? Ser resolutivo, resolutividade. Eu não consegui, eu não vou mandar você embora, que aí eu firo um princípio da integralidade. Olha o princípio da integralidade aí. Eu preciso atender o ser humano de forma integral. Aí se eu não faço isso, o que é que eu faço? Eu coloco você num outro sistema da regulação, que a gente vai ver agora, e nesse sistema de regulação eu lhe regulo para um hospital. Vamos dizer que você foi atendido, foi diagnosticado por apendicite. Na minha unidade eu não tenho como fazer, eu te regulo para uma unidade de alta complexidade. Para fazer o que? Essa cirurgia. Fazendo essa cirurgia, você vai estar o quê? Sendo colocado no sistema para que deste sistema você faça a sua cirurgia. Então aí é o sistema de internações hospitalares, que ele é integrado com o DataSUS, vai ser emitido pelo médico uma autorização de internação hospitalar, que é a IH, e aí vai ser computado lá quantas pessoas foram internadas nesse hospital. Tranquilo? E aí que entra o sistema de regulação, que vai regular consultas, exames, né, gerenciar leitos de UTI. Tudo isso é feito dentro de um sistema. Você chega na unidade, não precisa de um UTI, não tenho lá, eu coloco você na fila da regulação, nesse sistema da regulação, coloco com todos os dados atualizados, o relatório médico falando o que é que você tem, o que é que você precisa. Se precisa de uma tomografia, vai ser regulado. Se precisa de uma ressonância, regulado. Se precisa de uma internação de UTI, você vai para a internação de UTI. E hoje tem alguns sistemas mais novos, que é o sistema de CIS pré-natal, né, que é um sistema também importante, que é acompanhar a gestante no seu pré-natal. É de suma importância a gente fazer isso. Também trabalhando na base, vejam que a gente consegue ver que o sistema, a unidade básica consegue resolver 80% a 90% dos problemas e não sobrecarregar a média e alta complexidade. E temos um programa também muito novo, que é o Hiperdia, alguns de vocês já conhecem, os pais de vocês podem fazer já parte, que é justamente um programa, um sistema que ele vai ver os pacientes que são hipertensos e diabéticos, justamente para atuar com as medidas de prevenção, os determinantes sociais de saúde, medicalização, que também é uma obrigação do Sistema Único de Saúde, e assim a gente conseguir atingir a rede. Muito obrigado, espero que tenha sido claro. Esses sistemas de informação, vamos focar apenas nesse. O material vai ser disponibilizado aí em PDF no grupo. E estuda que a vida muda. Isolamento social, neste momento, é importante.
mas não vamos perder o foco do nosso crescimento profissional. Grande abraço.